Lance Stroll passando por uma fritura interna na Aston Martin. Por incrível que pareça, esse é o assunto do GP às 10 deste domingo, que excepcionalmente é às 8 horas. Confira. Fala galera, Daniel Balsa por aqui para trazer essa informação que apuramos aqui no Grande Prêmio. Meus amigos, minhas amigas, mas Lance Stroll não tem um relacionamento muito bom com alguns dos membros da equipe, sobretudo a parte técnica que de certa forma tentou rifar o piloto da Aston Martin já para 2024 e que agora lamenta a renovação do piloto canadense. A gente vê na pista e muitas vezes atuações questionáveis do canadense, né? Enquanto o Alonso no começo de 2023 brigava por pódios e o Stroll muitas vezes ali em sexto, quinto, até mais atrás. A pilotagem do Stroll é nítida e questionável, né, por muitos e muitos fãs da Fórmula 1, né? Principalmente, óbvio, o torcedor da Aston Martin. E como alguém que é herdeiro da equipe pode ser questionado, alvo de fritura dentro da Aston Martin? Então, aí a gente entra com um trabalho jornalístico de apuração para explicar o que houve e o que acontece entre a Aston Martin, os membros da Aston Martin, né, não a chefia, mas os membros e Lance Stroll. O fato que Lance Stroll é um piloto que ele não é bom em passar feedback. Se você notar muitas vezes nas entrevistas, ele fala que o carro tá bom, que o carro tá ruim, mas ele não consegue trazer, ele não traz uma informação mais refinada, o carro tá assim porque tá saindo muito de dianteira, ou a degradação do pneu foi alta e tudo mais. São sempre respostas lacônicas e que o carro tá bom ou o carro tá ruim. E é assim, apuramos que é dessa forma que Lance Stroll reporta o que aconteceu depois de uma sessão, depois de uma corrida, o que deixa os engenheiros da Aston Martin de cabelo em pé, porque é um carro que não traz nenhuma contribuição para a evolução da Aston Martin. É um piloto que não traz nenhuma contribuição. Por mais que o que traz Fernando Alonso seja puro ouro, seja de valor inestimável, seja talvez, se não o melhor, mas certamente um dos melhores feedbacks da Fórmula 1 atual, os engenheiros da Aston Martin ficam de cabelo em pé com isso. Eles, de certa forma, acreditam em estarem em desvantagem diante das outras equipes, sobretudo as equipes de topo, que, por exemplo, você pode questionar a pilotagem de um ou outro, mas a Mercedes recebe feedback do Hamilton e do Russell, a Red Bull recebe do Verstappen, do Pérez, que está sendo questionado, mas é um cara que contribui com essa parte com os engenheiros, a Ferrari e assim por diante. E o que acontece? O que mudou? Para começar essa fritura que vem de 2023. O que mudou é que a Aston Martin, ela passou, o Lance Stroll nunca mediu esforços para fazer a equipe campeã, para fazer uma equipe vencedora, contratou Alonso a preço de ouro e que tem renovação de múltiplos anos para pelo menos até 2026 ele corre por lá. Fez a nova fábrica em Silverstone, a fábrica gigantesca, gastaram 200 milhões de libras, cerca de 1,45 bilhão de reais por essa fábrica. E aí trouxe muita gente de gabarito para ser mecânico, para a parte técnica, para tudo. E aí, óbvio, a liderança do Dan Fellows, que era o chefe de aerodinâmica da Red Bull e que muita gente considerava um braço direito do Adrian Newey, né? E ele agora é o diretor técnico. O que acontece? Chegou muita gente boa e que teve no carro de 2023, o AMR23, o primeiro projeto autoral, né? O Dan Fellows, por exemplo, ele chegou, assinou com a Aston Martin em 2021, chegou no acordo com a Red Bull e aí no começo de 22 ele foi liberado para assumir o cargo na Aston Martin, mas de fato o carro de 22 já vinha sendo trabalhado há muito tempo.
E o AMR23 nasceu bem e muito bem. A Aston Martin deixou de ser uma equipe que comemorava os pontinhos ali, que em 22 passou boa parte do ano na lanterna, no final que deu um saltinho ali e saiu da rabeta da Fórmula 1. E em 23 começou o ano com pódio. E esse panorama que mudou, que trouxe muita festa, muita alegria, e ao mesmo tempo o Lawrence Stroll queria a primeira vitória. Se você entrar no site do Grande Prêmio e colocar Lawrence Stroll, você vai procurar e vai encontrar algumas citações dele falando que deseja vitória, que é um projeto campeão. E acontece o seguinte, a Aston Martin mudou de panorama e mudou de peça. Eles contrataram pessoas que estão acostumados a vencer, acostumado ao mais alto nível. E hoje um piloto de Fórmula 1 não pode simplesmente sentar no carro e falar se vira, entendeu? Ele tem que chegar e realmente contribuir nessa parte. No mínimo falar o que está acontecendo no carro, o que o Lance Stroll não tem feito. E a partir do momento que a Aston Martin passou a ter um carro de bom desempenho, essa chateação, essa falta de feedback que já era identificada pelos engenheiros, pela parte técnica da Aston Martin, essa chateação foi acentuada, porque a Aston Martin começou 2023 como a segunda melhor equipe, era a dobradinha da Red Bull, o Alonso vinha atrás, né? O Alonso amealhou uma série de pódios, né? E o que aconteceu? O Alonso começou a amealhar pódio, a Aston Martin tinha expectativa de vitória e não tinha contribuição do Stroll, que também não tinha um bom resultado. Só que, lembrando aqui, quem é o chefe da Aston Martin? O pai dele. O chefe não, o dono. É o cara que faz o Pix todo dia 5 para os pilotos, para os mecânicos. E o que aconteceu? O Stroll, ele até se afastou. O relacionamento se tornou bem distante, se tornou estritamente profissional, né? O Stroll, ele tinha até uma boa relação com o Drogovic. Eles chegavam a fazer corridas de automobilismo virtual e isso também o Stroll acabou se afastando ao longo de 2023 e começou a viver um mundinho dele. E no mundo dele tem quem? O pai, né? Eu confesso, a gente não tem informações do que falou pai e filho, mas tem as informações de que sim, houve um movimento juntando informações para, digamos, expor essas fraquezas, mostrando que o Lance Stroll não tem capacidade de fazer parte de um projeto que almeja vencer, ganhar corridas na Fórmula 1 e também ganhar título na Fórmula 1. O porém é que para você convencer o pai a mandar embora o filho, você precisa de uma bala de prata. E essa bala de prata até agora não veio. Acontece o seguinte, o AMR23, o carro do ano passado, ele começou a derreter ao longo do ano. Você que acompanha a Fórmula 1 viu que foi ladeira abaixo o carro da Aston Martin. O Alonso deixou de brigar por pódio, também começou a brigar por ponto e o Stroll também acabou indo mais lá para trás. Corridas como no México, nos Estados Unidos, puxando agora de memória, por exemplo, a Aston Martin estava simplesmente perdida. E aí o que aconteceu? Digamos assim, mas tá vendo? A gente se perdeu porque o seu filho não passou esse tipo de acerto, ele não contribui. O problema é que até o Alonso começou a reclamar porque viu que as coisas pararam de andar e alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Então esse movimento, se assim a gente pode dizer, que queria, não, digamos assim, não era uma birra pessoal, mas mostrar que profissionalmente o Stroll não tinha condições de estar ali. Esse movimento esfriou, essa fritura interna na Aston Martin acabou esfriando. Veio 2024, a expectativa de progresso e de que pudesse retornar de alguma forma foi por água abaixo logo no início. O início não foi animador, a evolução não tem sido, digamos assim, a evolução tem sido muito tímida a ponto da Haas, do Nico Hülkenberg, ter dito que almeja ser a quinta força da Fórmula 1 esse ano. A Haas está almejando ultrapassar a Aston Martin, se assim a gente pode dizer. Então, quem que nessa hora vai conseguir convencer o chefe a mandar o filho embora? Ninguém. E aí, nessa queda de braço, que de fato não ocorreu uma queda de braço,
Ninguém tentou impor a Aston Martin ou o próprio Lance Stroll não foi e deu uma carteirada, só manteve o que já vinha sendo o desejo do Lawrence em manter o Lance, e já para 2025 e os próximos anos o Lance Stroll está confirmado na Aston Martin. E aí, curtiu essa informação? Olha, deixa o like, comente aqui, compartilha esse vídeo e acesse os redes sociais, os canais do Grande Prêmio e também o grandepremio.com.br. Beleza, galera? Até mais, nos vemos.